Olá, meus amados queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez com o nosso Porções Diárias da Palavra, podendo chegar até você com a nossa meditação bíblica para a edificação, para o crescimento espiritual, para o fortalecimento da fé, quando nós sabemos que neste tempo tão complicado, tão difícil para ser atravessado, nós precisamos depender do Senhor e nos voltarmos para a Palavra de Deus, que nos ajuda, que nos ensina, que nos orienta, que nos fortalece na nossa caminhada. Estamos pensando sobre as parábolas de Jesus e como é bom a gente poder receber ensinamentos para a nossa vida, tanto terrena como a nossa vida eterna. Eu quero então hoje ler a respeito da parábola do grão de mostarda. E aqui então, em Lucas capítulo 13, no versículo 18 e 19, a palavra de Deus diz para nós o seguinte: Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Amém. Esse é o texto para nós. Aqui de maneira tão específica, Jesus falando sobre o reino, falando sobre a grandeza do reino, da importância do reino. Também é necessário estarmos atentos, que apesar de falar sobre aquela pequena semente, mas ao mesmo tempo está falando a respeito de algo grandioso, de algo que na verdade tem impacto no mundo inteiro. No mundo todo, ou seja, em toda a humanidade. A mensagem principal aqui nesse texto é a respeito da grandeza do reino de Deus e principalmente da oportunidade concedida para que todas as pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, de fato tenham a condição de fazer parte desse reino. É muito especial pensarmos que através de Jesus, aquele homem que viveu e cresceu em Nazaré, aquele homem que chamado por muitos como carpinteiro de Nazaré, e começa o seu ministério, reúne os seus discípulos, chama homens que eram desconsiderados em relação ao contexto social da época e o contexto religioso. Eram pessoas simples, eram pescadores, eram homens chamados até de iletrados, mas eles foram chamados pelo Senhor Jesus para que se tornassem os seus discípulos, seus apóstolos, e a partir dali então eles seriam enviados, e a partir deles a igreja do Senhor Jesus estaria expandindo e, assim como consequência, alcançando o mundo inteiro. A partir daquele início de ministério de Jesus com seus 12 discípulos, nós então encontramos que começa pequenino e se torna então uma grandiosa igreja, operosa, atuante, militante, triunfante, gloriosa, uma igreja que jamais poderá ser destruída. A igreja do Senhor Jesus começou com aquele grupo de pessoas ali e se expandiu por toda a terra. E hoje nós temos a alegria de poder contemplar, já ao longo da história, desses 2000 anos que se passaram, nós podemos contemplar os milhões que já foram alcançados por Cristo Jesus. A referência do texto é que as aves estariam se aninhando naquela grande árvore. E aí você pode então ter a consciência ou a compreensão de que no reino de Deus há oportunidade, há espaço, há lugar para todas as pessoas, tanto judeus como gentios, ou seja, nós que fazemos parte, nós que somos os gentios, mas que por Cristo Jesus passamos a fazer parte do povo eleito, povo especial de Deus. E quando nós temos esta realidade de alcance mundial, de alcance universal, de alcance de todas as pessoas da terra, a mensagem do Evangelho alcança todas as pessoas e oferece o benefício da salvação da vida eterna. Sabemos que muitos estarão rejeitando, mas a oportunidade precisa ser concedida para todos e cada um
que tem Jesus Cristo como Senhor, então pode desfrutar deste lugar, né? Deste lugar que está preparado no reino, né? Há um lugar no reino para todas as pessoas. O contraponto, quando nós olhamos lá no livro do Apocalipse, né? Quando nós podemos encontrar ali a menção que diante do trono do Cordeiro estarão todos os povos, línguas, tribos e nações. Milhões de milhões, milhares de milhares. Então, uma multidão que não se podia contar. Aqui, esta é a expressão, este é o ensinamento da parábola do grão de mostarda. Apesar de tão pequenino, se tornou numa grande árvore e dando oportunidade para que as aves pudessem refugiar-se nela, e todas as pessoas da terra em Cristo podem também estarem tendo um lugarzinho lá no reino dos céus, lá no reino de Deus, e poder viver com o Senhor eternamente. Então, meu querido, que Deus abençoe você e toda a sua casa, toda a sua família, e que você seja cada dia mais fortalecido e encorajado pela palavra de Deus. Se você já tem Jesus como Salvador, o seu lugar também já está garantido no reino de Deus. Se você ainda não tem, você que está me ouvindo, talvez pela primeira vez, se você ainda não tem Jesus como Salvador, quero que você saiba que existe também um lugar para você no reino de Deus, na glória celestial. Creia em Jesus, entregue a sua vida a Ele e que você desfrute também da alegria da vida eterna. Quero convidar a todos, nós vamos orar neste momento. Querido Deus, Senhor amado, nós queremos agradecer porque Jesus, o Teu Filho, veio a este mundo, porque Ele desenvolveu o ministério, porque Ele chamou um grupo de homens que se dispuseram a segui-lo, abriram mão das suas vidas, renunciaram a si mesmos e passaram a seguir a Jesus Cristo. E a partir deles a igreja assim desenvolve a sua missão de alcance de todas as pessoas da face da terra. E muito obrigado, Deus, porque o Evangelho chegou até nós. E da mesma forma, recebemos a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Muito obrigado, Deus, por este tão grande privilégio. Abençoa os meus amados, queridos irmãos, seja com cada um, Senhor. Esteja fortalecendo, Deus, a fé de cada um, cuidando de cada um dos teus servos, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um. Pedimos, ó Deus, oramos, com gratidão fazemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Grande abraço para você, querido. Deus te abençoe. Fique com Deus, fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Grande abraço.